Podemos dizer amém? Agora nós vamos ficar de pé, vamos passar para a mensagem. Nós vamos abrir Mateus 27. Mateus 27, versículo 11 em diante. Hoje eu vou ser bem rápido, irmão, nessa fala, porque a hora voa. Mateus 27, versículo 11 em diante. Glória a Deus. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: Não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Amados, veja, nós fizemos esta leitura, uma leitura bastante conhecida da igreja, porque hoje, irmãos, hoje é o dia de nós relembrarmos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem que ele deu. Toda vez que comerdes o pão, beberdes o vinho, relembrai a minha morte até que venha. 1 Coríntios capítulo 11. Então todos os irmãos e irmãs estão aqui nesta noite para relembrar a morte cruenta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi pedido dele. Ele quer que nós relembramos a sua morte, não o seu nascimento, como o pessoal comemoraram aí em 25 de dezembro. Não, isso aí não é nascimento. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em abril. Quando nascem os cordeiros, de março para abril. Então ele foi do desejo dele que relembrasse. Por quê? Porque na morte de Jesus, ele deu vida para nós. Foi na morte dele que trouxe vida para nós. Se o irmão está vivo, se a irmã está viva, é porque um dia esse homem deu a sua vida, que a vida dele não é uma vida qualquer. A vida de Jesus Cristo era e é a vida de Deus. Então aqui encontramos ele sendo julgado, né? Sendo julgado diante da corte de Pilatos, do salão de julgamento de Pilatos.
E você sabe que Jesus Cristo é o véu de carne de Deus. A carne de Jesus velava o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o grande Elohim, o grande Jeová, o Yud-Rei Vav-Rei, o Hashem, né, irmão? O Elohim, o autossuficiente. Atrás daquela pele humana, que a Bíblia chama de véu de carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. E no verso 14, e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus criou no ventre de Maria carne, sangue, fez um bebezinho e morou dentro daquela criança. E ele cresceu e ficou adulto. Quem era Jesus? Jesus velava Deus. Ele escondia Deus. Deus estava atrás daquela pele humana, como Deus está atrás de todas as peles humanas de hoje. Por isso que o velho tabernáculo era revestido com peles de texugo, peles de golfinho, peles de animais, todo tipo de peles de animais, meu irmão, era forrado o velho, antigo tabernáculo. E Deus estava além do véu, além daquelas peles, mostrando Deus que um dia Deus estaria na pele branca, na pele morena, na pele negra, na pele vermelha, na pele amarela. Amém? Que pele? Pele dos seus filhos. Mas tem amarela? Tem. Japonês, chinês, são amarelo. Então, irmãos, aqui encontramos então ele sendo julgado. E aí, podemos ver que Pilatos interrogou ele, falou: você não vai reclamar? Você não vai falar nada? O teu povo está te condenando, né? Jesus manteve quieto para cumprir Isaías 53. Como um cordeiro mudo foi levado diante do matador. Jesus não falava nada. O Pilatos falou: fala alguma coisa, rapaz. O teu povo está te condenando, você não vai reclamar seus direitos? Jesus mantinha calado. Por quê? Porque realmente, irmão, Jesus Cristo tinha que morrer por nós. Você imagina se Satanás, Lúcifer, tivesse revelação? Em vez de matar Jesus, Satanás ia fazer uma guarnição em volta para ninguém mexer com ele. Mas o diabo não tem revelação. Que matando Jesus, ia prestar um serviço para Deus. Matando Jesus, automaticamente ia salvar a humanidade. Então, querendo ou não, Deus pegou um pouco de terra e jogou na cara do diabo. E aqueles homens fortes, levando Jesus para ser crucificado, né, irmão? Chicote nele. E Jesus, aguentando ali, né, irmão? Caía, levantava. O Simão Cireneu veio, ajudou ele a carregar a cruz, né? E não sabia que eles estavam cooperando com a obra da redenção. Que Jesus Cristo morrendo ia salvar toda a humanidade. Como salvou, irmão? A humanidade de Deus, não o ímpio, não o incrédulo, não o que não crê em Deus. O que vive nessa terra como se não precisasse de Deus, agora em vida. Mas na hora dele morrer, dele partir, aí é a hora dele precisar de Deus. Aí é tarde. Não fez nada aqui, não vai fazer nada do lado de lá. Então encontramos ele sendo julgado. E por ocasião da festa, eles tinham sempre que tentar, né, irmãos, soltar alguém. Era um bônus, vamos dizer assim. O governador falou: eu vou dar um bônus aqui. Temos dois grandes homens perigosos. O Barrabás, que é assassino, estuprador, ladrão, né? Merece a forca, ou merece a crucificação, porque a pena do romano é matar crucificado. E temos um outro aqui que Pilatos não encontrou um crime, não encontrou uma falha. Ele chama Jesus de justo. O que Pilatos fez? Pilatos tentou tirar Jesus das mãos. Porque querendo ou não, Jesus veio cair na mão dele. E foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo que o Pilatos tinha que vir para julgar Jesus.
Se ele obedecesse a palavra, ele ia obedecer o sonho da mulher dele. Que a mulher dele veio e avisou Pilatos: não entre na questão desse homem, porque eu tive um sonho assim, esse homem na verdade é o Filho de Deus, não põe a mão nisso não. Ele nem deu crédito no sonho da esposa. E aí o que ele fez, irmão? Ele falou, o Pilatos pensou assim, bom, sempre na ocasião da festa, ou melhor, na ocasião do julgamento, a gente tem a liberdade de soltar alguém. Então, como Jesus Cristo, né, ele não tem muita coisinha que esses judeus estão contra ele, na hora que deu falar, né, quem que nós vamos crucificar, Jesus, o Cristo ou o Barrabás? É claro que o povo vai pedir aqui o Barrabás, porque o Barrabás é ladrão, bandido, assassino, e ele se enganou direitinho. Por quê? Porque o homem, a mulher, tem a fraqueza de escolher errado. A sua escolha determina seu destino. Por isso que eu não posso escolher para mim. Eu tenho que deixar Deus escolher para mim. E o que Deus fala? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque a larga te leva para o inferno. Aí a pessoa não obedece à palavra de Deus, o que Deus está dizendo, pega o caminho largo, e Deus vai falar, olha, eu não mando ninguém para o inferno, as pessoas vão com seus próprios pés para o inferno. Mas meu Deus, o que eu vim fazer aqui no inferno, nessa chama de fogo? Ainda que o inferno nem criou ainda, né, irmão? Fazendo uma... Você que escolheu o inferno. Te dei tantos anos lá na terra, você nunca se inclinou para mim. Você nunca nem olhou para o céu e pensou, como existe um relojoeiro que criou o relógio, existe um criador que criou a natureza, o sol, a lua, os astros. Ou senão a pessoa é insana. Então o Pilatos falou, olha pessoal, nós tem dois aqui, tem o Barrabás e tem o Jesus chamado Cristo, tá? Sempre a gente costuma, né, escolher. Então qual dos dois vocês querem que eu solte? E o povo gritou, Barrabás. O Pilatos ficou estarrecido, falou, mas que é isso que deu nesse povo? Mas que mal fez? Vocês querem que solte o Barrabás? Por que não soltar o Jesus de Nazaré? E o Jesus de Nazaré? O que vocês fazem com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Você vê, irmãos? O Pilatos ficou de queixo caído. Falou, mas que coisa. E ele tentava tirar das mãos dele. Falou, eu tenho que sair fora dessa situação, não estou conseguindo. Você já notou que Jesus Cristo está nas suas mãos? Jesus Cristo está nas mãos de cada ser humano nessa terra. Ele vai aceitar Jesus Cristo ou ele vai crucificar Jesus Cristo? E como que nós crucificamos Jesus Cristo? Virando as costas para ele, ignorando ele, não aceitando o que ele veio fazer por nós aqui na terra. Isso é virar as costas para Jesus. Quando Jesus falou, tenho sede, correram e deram para ele o quê? Fel com mirra. Coisa mais horrível do mundo. Fel já é amargo. E mirra nem imagina de tão amargo que é. Ele não cuspiu aquilo. É o que o povo do mundo oferece para Deus. Uma coisa amarga. Uma coisa ruim. Rejeita Deus. Isso é dar na boca de Deus mirra e fel. Mas deram o vinagre, não é, irmão? Ele aceitou. O vinagre somos nós. Já o vinagre ele bebeu. Ele tomou, provou do vinagre. Então veja. Então quando ele fala, qual dos dois quer que eu solte? O povo gritou, solta-nos Barrabás. Por quê? Porque a tendência do ser humano hoje, e sempre foi, é escolher errado. Tá? Então, nesta noite, eu creio, glória a Deus, hoje é culto de ceia, né? Cada irmão, cada irmã escolheu a palavra. Amém? O irmão, a irmã, está aqui, você veio, hoje é dia de ceia. Por que estamos falando isso, irmão? Para relembrar.
Para relembrar que você teve uma boa escolha, que você escolheu Cristo, e Cristo está nas tuas mãos. Como muitas vezes, irmão, você já viu o avião lá no céu? 200, 300 passageiros, está na mão do piloto. Se aquele piloto fazer bobeira, às vezes a pessoa vai operar do coração, a sua vida está onde? Na mão do médico. Um erro médico já era você. Nós tomamos aí o ônibus, né? Ou até mesmo os que pegam o Uber aí, né, irmão? Querendo ou não, você... Tem gente que fala, olha, eu não durmo quando estou viajando. Eu fico de olho no motorista. Por quê? Porque sua vida está na mão do motorista. Não é assim, irmão? Então imagina Jesus na sua mão. O que você vai fazer com Jesus? Você vai aceitar ele ou você vai crucificar? Por isso que Pilatos diz, que faremos de Jesus chamado Cristo? O povo crucifica. O povo escolheu errado. E Pilatos diz, mas que mal fez esse homem? Então me traga uma bacia com água. Trouxeram uma bacia com água, né, irmão? Você sabe disso, só relembrando. E o Pilatos, então, lavou as mãos, querendo tirar Jesus das mãos dele. Mas não tem como você tirar Jesus das suas mãos, irmão. Não existe sabão nenhum para lavar suas mãos do sangue de Jesus. O Pilatos falou, eu vou lavar minhas mãos aqui, porque eu estou livre do sangue desse homem. Então o problema é com vocês. Irmão, não tem jeito. O povo gritou, deixa que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. Aqueles pais, naquele dia, colocou os filhos no inferno. Porque um pai pode pôr o filho no inferno e pode pôr o filho no céu também. Depende da maneira que você vai guiar seu filho. Depende da maneira que você vai tratar seu filho. Se você tiver sabedoria de criar seu filho no caminho que deve andar, ensinar ele as boas maneiras, cobrar dele, lutar com ele, ele vai tomar o caminho do céu. Mas você também pode ensinar ele a coisa errada. Levar ele para o caminho errado. E eles disseram, deixa que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos. E caiu mesmo, irmão, porque no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus, 40 é lei. Jesus morreu em meados do ano 30. Passou 40 anos, veio o juízo. Jerusalém foi sitiada por Tito, general romano, e Tito, com os soldados romanos, assassinou 1 milhão deles. Eu te pergunto, você acha que Deus não vinga? Deus é um grande vingador. Por isso que a Bíblia diz, Deus não quer que nós vingamos, mas Deus diz, de mim é a vingança. Ninguém mexe com o povo de Deus, porque Ele é o vingador. Amém? Então, irmãos, aquele povo morreram, sofreram. Tá? Então, nesta noite, Jesus está nas suas mãos. Que faremos de Jesus chamado Cristo? Receba Ele. Olhe para Ele. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. E como que você olha com a palavra? Através de um curso teológico? Através de um seminário? Não. Você olha para a palavra através do Espírito Santo. Através da oração. Você lê a Bíblia. Examine as Escrituras. Não é ir pela cabeça de um pastor, de um sacerdote, de um bispo. Não, irmão. Você tem que examinar as Escrituras. Mesmo você sendo batizado, caminhando, você tem que continuar lendo. Bem-aventurado o que lê. A pessoa não lê nada. Você sabe que hoje, pela medicina, quem não lê vai ter Alzheimer, né, irmão? Porque o cérebro fica parado. Quando você lê, ele fica igual um monte de lombriga mexendo. Desculpa a expressão. Já viu aquele bolo de lombriga? Assim é o seu cérebro. Que os neurônios ficam... Você está lendo lá, não, é o seguinte, então eu cheguei numa árvore, o seu cérebro está mentalizando a árvore é assim, ela tem folha, ela é árvore seca, e aí no meio da árvore tinha os macacos, aí você já vê os macacos na árvore, o seu cérebro ele fica lá, ó. Agora você não lê, não faz nada, o seu cérebro fica estacionado. E se você estiver muito parado, diz que urubu belisca. Acho que você está morto. Então, irmão, aprendi com o pastor lá. Fica muito parado não, irmão. Movimenta. Fica muito parado, diz que o urubu belisca.
E ele vai logo no olho, né? Porque o urubu, quando ele vê uma vaca ali deitada no pasto, ele vai no olho. Se a vaca não levantar e sair correndo, já era o olho, a beliscada bem no olho dela. Tá? Então, irmãos, veja, nesta noite, Jesus Cristo está em suas mãos. Olhe para ele. Não faça como um mancebo de qualidade, o jovem governante rico, que olhou para Jesus só uma vez. E Jesus falou, segue-me. Aí viu Jesus, né, aquele surrão, aquela roupona, né, quantos anos é naquele manto, aquela precatona de couro, né? Aquele corte de cabelo ao estilo dos nazarenos, rachado no meio. Ele olhou para Jesus e falou, está fora da moda. Ele era milionário, dono de banco. Ele foi embora triste e cabisbaixo. Porque Jesus falou, vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Olha que teste, irmão. Vem, segue-me. Seu irmão. Ele rejeitou escolher a liderança de Jesus. Escolheu a liderança do mundo. Não vou entrar em detalhes. Outro que estava diante de Jesus, e em vez de olhar para Jesus, não olhou. O Pilatos. Esse Pilatos, irmão, ele estava diante da verdade. Ele perguntou para Jesus, o que é a verdade? Diante da verdade e não tinha a revelação da verdade. Você vê como é que é? Por isso que Cristo falou, não é de quem quer, não é de quem corre, mas de Deus que se compadece. Por que Deus não compadeceu do Pilatos? Não. Ele era mau. Por que Deus não compadeceu do jovem governante rico? Porque ele era mau. O Lázaro, que era um leproso, chegava lá pedindo um prato de pão seco lá para as empregadas do jovem rico. Mata esse leproso, sumir daqui. Aí ele rodeava a casa, ficava atrás da casa esperando elas varrer o lixo lá do terceiro andar, para ele catar migalha de pão. Por isso que Deus não ajudou o jovem governante, porque ele era mau. Sabe por que Deus coloca o nome das pessoas no livro da vida, irmão? Porque Deus conhece do nascimento dele até o último dia da vida dele. Aí Deus viu que ele é bom, que ele é caridoso, que ele realmente vai fazer boas obras, aí Deus coloca o nome dele no livro da vida. E quando ele nascer na terra, Deus envia anjos para ajudar ele a se converter, proteger ele, abençoar ele. Por quê? Porque viu que ele presta. Agora outros Deus já viu, do nascimento até a morte, viu que não presta. É praga ruim, é ímpio, quer nada com Deus. Deus não colocou o nome no livro da vida. Aí vai viver 80, 100 anos, pode ver. Deus dá até tempo, você já viu que vaso ruim não quebra. Para que Deus permite que vive tantos anos? Para ver se arrepende dos seus pecados. E muitas vezes ainda arrepende lá na hora da morte, né, irmão? Lá na hora que está, chama o pastor que eu quero arrepender dos meus pecados. Aí. E Deus é tão cheio de misericórdia que ainda salva. Ainda salva. A hora que o diabo vai pegar aquela alma, o anjo já cata e leva. Não deixa o diabo levar. Então nessa noite, irmão, você vai participar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do vinho. Porque Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo, ele sendo o Filho de Deus, parte de Filho de Deus é só a parte carnal. Por dentro dele era o Pai. Por dentro de Jesus era o Pai. Por lado de fora era o Filho. Amém? Jesus é Filho, a parte carnal. Porque não tem como Deus nascer da Virgem, o próprio Deus, né? E ele não tem o título de filho. Tudo que é nascido, eu sou pai e eu sou filho. Eu sou pai porque eu casei, tive filhos. E sou filho porque eu nasci. Mas eu não sou dois, Domício. Eu sou só um. Então Cristo veio, irmão, o Deus Todo-Poderoso que enche os céus e a terra, criou aquele véu de carne para sangrar na cruz e morrer por nossos pecados, para dar a nós o direito da vida eterna. Todas as pessoas que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador e obedecer, não é só aceitar, não é só crer,
Tem que aceitar, crer, aceitar e obedecer. Porque você sabe que o diabo crê em Deus. Você sabia que o diabo crê em Deus? Os demônios creem? Está lá em 2 de Tiago. Você sabia que os demônios creem em Deus? E crê que Deus é um? Ele sabe até que Deus é um. E estremece de raiva. Porque o dia dele está terminando. Tá? Então, nesta noite, irmão, irmã, que faremos de Jesus chamado Cristo? Abrace-o. Receba Jesus. Fala para ele: eu te amo, Senhor. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor deu a vida no meu lugar. Eu estou vivo hoje porque há 2000 anos atrás o Senhor foi naquela cruz lá e sangrou por mim. Me deu o direito da vida eterna. Eu estou aqui. Eu vim no fim do mundo, porque a era de Laodiceia agora, irmão, nós estamos no fim do tempo. Nós somos o último povo, a última era, Laodiceia. Não vai ter mais eras. O que vai ter agora é a limpeza do planeta. Deus virá, irmão, e vai limpar o planeta Terra. Os gases atômicos, os vulcões vão ser acionados. A Terra vai queimar fogos. O fogo exterminador de Deus, além das guerras dos homens, vai vir limpar a terra para o governo milenial de 1000 anos, irmão. Porque o tempo da terra já terminou. Nós estamos dando os últimos sermões. É as últimas palavras, irmãos. Haverá uma mudança no tempo. Você vê as igrejas. As igrejas acabou tudo, irmão. As igrejas estão tudo mundana, né? O mundo entrou para dentro das igrejas. O diabo virou crente, está nas igrejas, está ungindo o povo. O diabo está no púlpito, apunhalando a Bíblia, apunhalando aqui, apunhalando ali, crucificando Cristo pela segunda vez, ou pela terceira vez. Por quê? 6 de Hebreus 6, de novo crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Cristo foi crucificado na eternidade. Antes da fundação do mundo, houve um ensaio. Quando não existia nem planetas, houve um ensaio lá na eternidade. Jesus foi crucificado. Era Deus ensaiando, amém? Igual vai fazer um teatro, né, irmão? Quantas vezes se ensaia? Quantas vezes ensaia? Ou faz uma simulação, né? Então, houve já Cristo, já morreu por nós lá na eternidade. Aí Deus criou o mundo, criou o planeta, veio Adão, veio Eva, veio a humanidade, veio os profetas, veio tudo. Aí chegou o tempo de Cristo descer aqui na terra para nos resgatar. Porque ninguém podia resgatar a humanidade. Todos estavam contaminados com a vacina do pecado. O único que podia solucionar isso era Ele mesmo. Quem? O próprio Deus. Aí Ele veio e se tornou um de nós. Amém? Aí Ele foi crucificado fisicamente na cruz. Foi a segunda vez. Aí realmente Ele derramou o seu sangue, que não é sangue humano igual ao nosso, não. O sangue que Jesus derramou é o sangue de Deus. Porque Jesus não veio por sexo. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Amém? Aí Cristo morreu, restou, foi para o céu, estabeleceu a igreja, né? Agora vem a terceira crucificação de Cristo. Você sabia que as pessoas hoje estão crucificando Cristo de novo? Estão crucificando a palavra. Jesus Cristo está em forma de letra, em forma da palavra. E se você pegar ali na Bíblia, para finalizar, porque o nosso tempo já voou, são 4 palavras. Ali, eles o crucificaram. Amém? Ali, eles o crucificaram. Amém? Ali aonde? Jerusalém. Ali aonde? Em Jerusalém. Eles quem? Os religiosos. Não foi gente do mundo não, viu, irmão? Foi os religiosos. Fariseu, saduceu, essênio, zelote, herodiano, libertino, alexandrino. As denominações da época. Ali, Jerusalém. Eles, os religiosos. Para quem? O Cristo. O aponta a pessoa. O Cristo. Ali eles o crucificaram. Amém? Tá.
Agora, irmão, onde é o lugar mais santo da terra? Me ajuda aí. Onde que é o lugar mais santo da cidade de Campo Grande? Atrás do púlpito das igrejas. Amém? Ali aonde? No lugar mais santo do planeta Terra, Jerusalém. No lugar mais santo do planeta Terra, atrás dos púlpitos das igrejas, Batista, Assembleia, seja igreja de povo. Ali é o lugar santo deles. Ali, eles quem? Os religiosos de novo. Ou quem? A palavra agora, que é Cristo. O crucificaram. Como que eles crucificam Cristo agora? Adulterando a palavra, aumentando a Bíblia, acrescenta aqui, tira ali, afrouxa o evangelho, né? Os irmãos podem viver uma vida libertina, uns homens mulherengos, sem vergonha, safados, mexelão de mulheres, as irmãs podem cortar cabelo, usar short, maquiar, colocar silicone, fazer o que quiser, que está de bom tamanho. O que é isso? Estão crucificando Cristo de novo. Estão apunhalando a Bíblia. Aonde? Nos púlpitos, irmão. Aonde? No lugar mais santo da igreja. Então você pode ver que não é em vão. E Deus vai pedir conta. 22, 18, 19 de Apocalipse. Qualquer que acrescentar, acrescentarei as pragas. Qualquer que diminuir, tirarei o seu direito da árvore da vida da cidade santa. Quem sou eu para acrescentar? Quem sou eu para diminuir? Então, nesta noite, Jesus Cristo está em suas mãos. Você vai sair daqui levando Jesus Cristo em suas mãos. Amém? E o que você faz? Adore. Sirva. Senhor, eu sou seu servo. Eu sou sua serva. Ou crucifica ele. De novo, pisa. Não quero saber de ser cristão. Não quero nada com Deus. Eu quero viver minha vida. É livre. Deus lhe dá o direito do livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Amém? Mas nesta noite, apenas entrei nesse assunto, porque hoje é dia de ceia. Nós vamos comer da carne de Jesus, que representa o pão asmo. Não é pão de padaria não, viu, irmão? Pão asmo. Vamos beber o seu sangue, que representa no vinho, vinho seco, vinho puro. Não é suco de uva não, como as igrejas falam. O sangue de Jesus está representado no vinho, que dá estímulo. E depois vamos ali lavar os pés. Porque são 3 ordenanças físicas para a nossa salvação. O batismo, a ceia e o lava-pés. Amém? Você tem que ser batizado, tomar o nome na cabeça. Não é trindade não. Eu vou lá no Rio, o pastor falou, eu te batizei em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Não te batizou, irmão. Ele falou os títulos de Deus na sua cabeça, mas não o nome. Imagina, você vai comprar um carro, registrar uma fazenda, um terreno. No nome de quem? Do pai ou do filho. Não, isso você não vai ter nada. Não vai possuir nada. Você tem que levar o nome da pessoa. Para você ter herança, você tem que levar nome. O que manda hoje é nome. Amém? E Cristo falou na palavra, você tem que tomar o meu nome, senão já era. Nós tomamos o nome de Cristo na cabeça, meu irmão. Vamos e venhamos. Já enfrentamos uma montanha de problema, carregando o nome de Jesus, e se não tiver o nome? Então, nesta noite, aceita Cristo como seu Salvador. Amém? Coma do pão, beba do vinho, lave os pés. Mas tem que lavar os pés? Tem. Cristo foi lavar o pé de Pedro. Pedro falou, não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. Pé rachado, né, irmão? Ficar andando naquele areião lá do deserto da Judéia. Esse pezão grosso. O Pedro falou, não, senhor, não, que vergonha. O que Jesus falou para ele? Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você vê? Quer fazer tudo menos uma coisinha? Não, tem que fazer tudo, irmão. Pastor, é as mínimas coisas que tira você do quadro. Você já notou que a pessoa vai numa empresa, né? Identidade, CPF, carteira de motorista, tanta coisa, né, irmão? Não é assim? Ele preenche todos os requisitos, profissão boa, mas desculpe o que eu vou falar. Às vezes você é uma mulher, ela não tem beleza nenhuma, uma mulher feia, vamos dizer. O que o entrevistador vai falar? Você preencheu todos os requisitos, mas tem uma cláusula que tem que ter boa aparência. Está entendendo?
Você não tem boa aparência, eu sinto muito. Uma cláusula te desclassifica. O irmão vai lá e faz tudo isso e aquilo, tal, não sei o que lá. Não é, irmão? Uma cláusula, o seu patrão fala, você não serve. Você passou bom, você é muito bom nisso aqui. Mas essa parte aqui você não tem, obrigado. Você está entendendo, irmão? Por quê? Tem que preencher todos os requisitos. Eu te pergunto, e Deus é diferente? Não. 4 de Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda, não 99%. Amém? Então hoje é ceia, nós vamos ficar de pé agora e vamos orar a oração de confissão, para depois fazer a oração de consagração dos emblemas. A nossa oração agora, irmãos, é a oração de confissão. Tá? Você vai orar aí, da onde você está. É você que tem que orar. Eu vou orar aqui do púlpito, mas você também tem que orar. E essa oração, irmão, é aquela oração de confissão. Tá? Você não vai confessar para mim, você vai confessar para Deus, para o Espírito Santo. Senhor, eu errei nesse 30 dias, eu errei nesse final de ano, eu falhei, estou aqui para te pedir o perdão, que eu não posso tomar ceia do Senhor indignamente. Senhor, eu falhei no pensar, no falar, eu falei coisa que não devia. Está entendendo, irmão? Porque com certeza Deus vai te perdoar, mas você tem que confessar. Deus sabe que você vai errar de novo, mas você tem que chegar nele e falar, me perdoa, Senhor, que eu ainda estou em carne humana, fraco ainda. Por isso que tem que estar orando direto. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar, Criador nosso também. Pai Santo, o Senhor sabe que eu, do mesmo baço da cruz, não tenho nenhuma dignidade, Pai, de estar aqui. Eu sou errante, falho. Pai Santo, muitas vezes faço as coisas por ignorância, Senhor. Por debilidade, Pai. Eu peço de Ti o Teu perdão. Que passa, Senhor, o Teu sangue sobre mim. Me limpa, me purifica, Pai. Para que eu possa entrar além do véu e consagrar aqui com a igreja o pão e o vinho. Pai, eu peço o Teu perdão para o meu irmão, para a minha irmã também. Como ministro, eu faço a intercessão aqui, Pai. Perdoa o irmão e a irmã que veio hoje no culto, Pai. Sem condição de chegar na mesa, Pai. Cheio de falha, cheio de erro, cheio de debilidade, Pai Santo, mas eu peço que venha sobre ele o Teu sangue carmesim, e lava o meu irmão e minha irmã, e purifica, Pai, para que ele possa ter dignidade de chegar diante da Tua mesa. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, amém, glória a Deus. Amados, aqui está o pão asmo feito de água e farinha e fogo, né? 3 elementos. É um pão pobre, né? Que Cristo tirou para representar a sua carne. Cada um de vocês vai comer um pedacinho desse pão, simbolicamente representa a carne de Jesus. Não é a carne, meu irmão, é representação. E depois vai tomar o vinho também, que representa o sangue. E isso não é pouca coisa. Isso lhe dá o direito à vida eterna. Porque Cristo falou, aquele que come e bebe, passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Não tem mais julgamento para você. Então nós vamos consagrar o pão, depois o vinho. Levante as mãos para cá, uma vez que todos nós já pedimos perdão a Deus. Grande Deus Todo-Poderoso, grande Elohim, o El Shaddai, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o grande Emanuel. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é a minha carne, que é partida por vós. Cada irmão e irmã que comer desse pão asmo,
ficará estimulado, curado, libertado, transformado, vivificado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos orar agora, amados, pelo vinho. Levante as mãos. Soberano Deus, grande Jeová Adonai, Shalom, Tissedekenu, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Oh Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor estava na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor tomou também o cálice com vinho, e tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é o sangue do novo pacto, da nova aliança. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, que representa o sangue de Jesus, estará estimulado, curado, libertado, transformado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, Pai, cada copinho aqui, esse da taça, todo esse vinho aqui, Pai, nós o consagramos e o santificamos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Agora, amados, vamos abrir a Bíblia no livro de São João 13, verso 4. Treze, 4 diz: Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tem feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então vamos fazer. Amém? Podeis assentar, amados?